Certamente você já passou por uma situação em que algo muito pequeno, quase bobo, conseguiu tirar completamente a sua paciência. Às vezes não é uma grande discussão, nem um problema sério, mas um detalhe mínimo, repetitivo ou inesperado que simplesmente faz a cabeça ferver. No vídeo de hoje nós separamos 10 truques simples que conseguem tirar qualquer pessoa do sério, mesmo aquelas que se dizem calmas, pacientes ou difíceis de irritar. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque algumas dessas situações são tão comuns que você provavelmente já viveu mais de uma delas sem perceber. E vamos começar. O primeiro é conhecido como silêncio interrompido. Imagine que você está concentrado, lendo, estudando ou simplesmente tentando relaxar em silêncio. De repente, alguém começa a fazer pequenos barulhos, aparentemente inofensivos. Não é alto o suficiente para virar uma reclamação direta, mas também não é baixo o bastante para ser ignorado. Pode ser o clique de uma caneta, o estalar dos dedos, o balançar constante da perna ou até uma batida ritmada na mesa. O mais irritante desse truque não é o barulho em si, mas o fato de ele ser previsível e interminável. A pessoa faz para e quando você acha que acabou, recomeça. O cérebro entra em alerta esperando o próximo som e isso cria um estado de tensão constante. Em poucos minutos, algo que parecia insignificante se transforma em um incômodo difícil de controlar, e quanto mais você tenta ignorar, mais consciente fica dele. O segundo é o atraso calculado. Esse truque funciona especialmente bem com pessoas pontuais ou que odeiam perder tempo. Ele consiste em sempre atrasar só um pouco. Não é o suficiente para gerar uma reclamação imediata, mas também não é pequeno o bastante para passar despercebido. 5 minutos aqui, 7 ali, sempre com uma desculpa plausível. O detalhe que tira qualquer um do sério é a repetição. Quando isso acontece uma vez, é compreensível. 2 vezes, aceitável. Mas quando vira um padrão, o cérebro começa a antecipar o atraso, gerando frustração antes mesmo de ele acontecer. A pessoa não explode de raiva de imediato, mas vai acumulando uma irritação silenciosa que cresce a cada novo encontro. O terceiro é a pergunta óbvia. Sabe quando alguém pergunta algo cuja resposta é completamente evidente? Não por curiosidade real, mas como se estivesse apenas ocupando o espaço. Perguntas como "você já fez isso?", quando claramente acabou de ser feito, ou "você vai sair agora?". Enquanto a pessoa está com a chave na mão e a porta aberta, esse tipo de pergunta não é ofensivo, mas provoca uma sensação estranha de subestimação da inteligência. A mente interpreta como se o outro não estivesse realmente prestando atenção e isso desperta um incômodo imediato. O mais curioso é que quanto mais educadamente a pergunta é feita, maior tende a ser a irritação interna de quem responde. O quarto é o objeto fora do lugar. Esse truque é simples e extremamente eficaz. Basta mover levemente algo que a pessoa costuma deixar sempre no mesmo lugar. Não precisa esconder nem trocar completamente. Apenas deslocar alguns centímetros já é o suficiente. Quando a pessoa vai procurar algo, parece errado, mas ela não sabe exatamente o que. O cérebro entra em um modo de busca desnecessário, tentando entender por que aquilo não está como deveria. Mesmo depois de encontrar o objeto, a sensação de desconforto permanece, como se o ambiente estivesse desalinhado. Para pessoas organizadas, isso pode ser especialmente irritante porque quebra a sensação de controle e previsibilidade. O quinto é a interrupção no meio da frase. Esse é clássico, mas continua funcionando muito bem. A pessoa começa a falar, a desenvolver uma ideia ou contar algo importante, e alguém a interrompe com um comentário que não tem relação direta ou que desvia completamente o assunto. O detalhe que mais irrita não é a interrupção em si, mas a perda da linha de raciocínio. Quando isso acontece repetidamente, a pessoa sente que não está sendo ouvida de verdade. Isso cria uma frustração silenciosa, porque interromper de volta pode parecer rude, mas ficar em silêncio gera ainda mais incômodo. O sexto é a resposta vaga. Esse truque funciona com frases como "depois a gente vê, talvez, quem sabe ou vamos ver como fica". Não é um não, mas também não é um sim. A mente humana não gosta de indefinição. E respostas vagas criam um estado de espera constante. A pessoa fica presa em uma expectativa que nunca se resolve. Isso é especialmente irritante quando envolve planos, decisões ou coisas simples do dia a dia. A ausência de clareza faz com que o cérebro fique revisitando o assunto várias vezes, gerando uma irritação crescente sem um alvo claro para descarregar. O sétimo é a repetição desnecessária. Alguém explica algo de forma clara, simples e objetiva. Minutos depois, a mesma pessoa começa a explicar exatamente a mesma coisa de novo, como se estivesse sendo dita pela primeira vez.
Não é porque o outro não entendeu, mas porque quem fala sente necessidade de repetir. Esse truque ativa uma sensação de impaciência quase imediata. A pessoa que ouve sente que seu tempo está sendo desperdiçado, mas muitas vezes não interrompe por educação. Quanto mais a explicação se estende, mais difícil fica manter a calma. O oitavo é o comentário fora de hora. Imagine que você está concentrado, lidando com algo sério ou simplesmente cansado, e alguém faz um comentário que até poderia ser engraçado, mas claramente não naquele momento. Não é ofensivo, não é absurdo, apenas deslocado. O problema é o contraste entre o estado emocional de quem ouve e o tom do comentário. Isso cria uma sensação de desconexão, como se as duas pessoas estivessem em realidades diferentes. A irritação surge não pelo conteúdo da fala, mas pela falta de sintonia com o momento. O nono é o toque repetitivo. Um leve toque no braço, um empurrão de brincadeira, um cutucão constante. Isoladamente, isso não incomoda. Mas quando acontece várias vezes, especialmente sem aviso, o corpo entra em estado de alerta. O cérebro passa a antecipar o próximo toque, e essa expectativa constante se transforma em desconforto. O curioso é que muitas vezes quem faz isso não percebe o efeito que causa, o que torna a situação ainda mais irritante para quem recebe. O décimo e último é a falsa concordância. Esse é talvez o mais sutil de todos. A pessoa diz: "Aham, entendi, claro", mas claramente não está prestando atenção. Minutos depois, ela faz uma pergunta que mostra que não ouviu nada do que foi dito. Isso gera uma irritação profunda, porque cria a sensação de que o tempo e a energia foram desperdiçados. A falsa concordância quebra a confiança na comunicação e faz com que qualquer conversa futura comece já com um nível maior de impaciência. E o mais interessante de todos esses truques é que nenhum deles envolve gritos, ofensas ou conflitos diretos. São situações pequenas, cotidianas, quase invisíveis, mas que têm um efeito enorme no emocional das pessoas. Elas funcionam justamente porque passam despercebidas, acumulando irritação aos poucos. Até que alguém perde a paciência, sem saber exatamente por quê. Agora eu quero saber de você. Qual desses truques mais te irrita? Ou qual você já viveu recentemente? Comenta aqui embaixo, porque é bem provável que muita gente se identifique com a sua resposta. Se você gostou do vídeo, deixa o like para apoiar o canal, se inscreve para não perder os próximos conteúdos e ativa as notificações. E se você conhece alguém que vive fazendo alguma dessas coisas, compartilhe esse vídeo com ela. A gente se vê no próximo